Olá, gente. Vamos então para as nossas dicas aqui iniciais para a discursiva do BRB, né? Vocês não estão vendo a minha imagem, naturalmente, porque eu estou gravando do escritório de correções do Turma. Eventualmente pode sair um barulhinho, tá? Porque aqui não é o estúdio do Turma de redação, é o escritório. Eu gosto porque eu consigo abrir meu PDF inteiro exatamente no computador, por isso que eu jogo para cá. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o edital do concurso, né, IADs no que diz respeito às discursivas, faltou um i aqui, perdão. Naturalmente, sempre trazendo informações que vão agregar aqueles critérios que vocês não podem deixar de estudar, mais os conhecimentos que tem, tá certo? Vamos dizer assim, do IADs. Pessoal, primeira questão, por que é importante a gente passar o edital ou passar os critérios de redação, os critérios discursivos? Primeiro pelo seguinte, não passa no concurso quem é muito bom em discursivas, não é isso. O que define você no concurso é você conhecer o critério. Se você não conhecer o critério, você não faz uma boa redação. É muito simples. Não é? Há pouco eu estava lecionando para o Enem, eu me lembrei de um episódio, só para vocês terem noção do que é isso, em que eu fui explicar uma questão de redação do Enem para um irmão meu que ia fazer o concurso, perdão, o processo seletivo. Porém, eu não li o prospecto do Enem todo, assim, os critérios avaliativos. Não era um assunto com o qual eu estava, assim, mexendo naquele momento, trabalhando naquele momento. O que aconteceu? Eu esqueci de observar um assunto chamado contextualização do tema. O menino foi com 960. Se ele tivesse contextualizado o tema, ele teria ficado com os 1.000 pontos da redação do Enem. Perceberam? Então, assim, quando ele foi com 960, é lógico, ele ficou super feliz. Hoje ele cursa medicina, inclusive, não é? Mas o que acontece? Como faltou a gente observar aquilo na hora que eu fui estudar a redação dele na época, eu falei, caramba, eu não tinha visto esse detalhe, né, aqui, mas eu não tinha prestado atenção. Então é por isso que eu falo para vocês. O que define a lida da sua relação com o texto é você conhecer critérios, tá bom? Então vamos para eles para a gente poder, antes de a gente começar aqui com as dicas que são relacionadas de fato ao desenvolvimento da redação em si. Primeira questão, gente, aspectos da redação do escriturário. Prova discursiva aplicada no mesmo dia e turno da prova objetiva. Mesmo quem já está no concurso, às vezes a pessoa suscita essa dúvida. O que eu faço? O que eu resolvo primeiro? A prova discursiva? Será que eu resolvo primeiro a prova objetiva? Alto lá. O que a gente resolve, vou pegar essa decisão, embora ela seja muito pessoal, a gente pode muito bem observar também aqueles percentuais de pessoas aprovadas em concurso e qual é o grupo de pessoas, não é, que executa primeiro a discursiva em lugar da objetiva. Quando você pega os aprovados e você pergunta, o grupo de pessoas é a maioria. A maioria, se a prova discursiva acontece junto com a objetiva, é a maioria. Por quê? Vamos pensar algumas questões aqui que são importantes. Não é? Você precisa ir... Normalmente o relato que eu recebo é o seguinte, olha, Júnior, primeiro eu abro o caderno de discursivas para ver o tema, deixo o rascunho pronto e vou para a prova objetiva, certo? Já aconteceu de aluno falar assim, mas não dá tempo de fazer rascunho, né? Já aconteceu. De fato, tem alunos que estavam tão bem preparados para a prova objetiva que não tiveram uma necessidade assim de rascunhar e também a gente está considerando aquelas discursivas de conhecimento específico mesmo, em que as perguntas são muito objetivas, muitas vezes o aluno já sabe seguir. Mas geralmente quem não rascunha não tem a melhor nota, isso é um dado interessante. Então, entre os meus aprovados, quando dizem que não rascunharam, eles não são aquelas pessoas que têm as melhores notas. São pessoas que tiraram notas boas, porém desconsideraram o fator rascunho, certo? E as pessoas que têm as maiores notas, sempre quem teve as maiores notas, né, ou seja, os alunos que relatam as maiores notas são aqueles que fazem primeiro o rascunho da discursiva, costumam migrar para a prova objetiva e depois passar a discursiva a limpo. Por quê? Porque não conhecem os critérios, não querem perder ponto em nada. Nem ponto em apresentação, quando a apresentação é válida, né? Que é o caso do CESP, por exemplo, que gosta de uma redação limpa. Então o cara não faz, por exemplo, rascunho no CESP, infelizmente ele se dá mal, né? Porque ele vai perder um pontinho ali por conta de a redação ficar um pouco suja, né? A falta do rascunho. Tudo bem? E na prova objetiva, professora? Na prova objetiva,
o ideal é que você primeiro resolva aquelas questões com as quais você tem mais afinidade. Trabalhe nas áreas de maior afinidade. Porque, gente, a gente não pode começar apanhando. Você não começa uma luta apanhando assim o tempo todo. Não é natural. A menos que você esteja psicologicamente muito preparado para tomar. Aí tudo bem, não é? Mas se você não está psicologicamente preparado, o que é o bacana? Você começar da fase mais fácil, tá? Porque senão você vai tomar murro no início, e vai passar muito aperto. Por exemplo, tem pessoas que abrem a prova de português de cara e vão fazer as questões da banca. A prova de português normalmente não é aquela com que a maioria das pessoas tem mais facilidade. E qual que é o problema? As provas do IADs há um tempo atrás eram mais simples, agora elas vêm se tornando provas um pouco chatinhas, não é? E aí tem que tomar cuidado, por conta do que se você deixa a dificuldade para o início, né, você trabalha a dificuldade no início, quando chegar ao final você está tão cansado para trabalhar a facilidade que você perde questões fáceis. É melhor não ir minando o seu moral no início. É melhor você ir trabalhando o seu moral do início para o final. Perdendo difícil todo mundo perde. Perdendo fácil só os espertos que não perdem. Tá bom? Então comece aquilo que é mais fácil para você fazer uma boa distribuição. Depois, você tem o seguinte. A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela banca examinadora e relacionada aos aspectos constantes no anexo 1, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas de registro formal. Quando a banca fala capacidade de expressão, é a capacidade que você tem para escrever com clareza, com organização e com objetividade, ou seja, trabalhar atributos textuais. É isso. O uso de normas do registro formal, gramática. E aí, gente, é o seguinte, muita gente deve estar pensando assim, Júlia, qual será o tema? Né? Qual será o tema? Então, vamos lá no edital, né? Com base no último concurso, daqui a pouco eu mostro para vocês. Esse aqui é o edital, gente, é o conteúdo programático do nível médio do BRB. Né? O que nós temos? Nós temos aqui as disciplinas que pertencem exatamente ao anexo 1, tá? Anexo 1, conteúdo programático, você está vendo aqui. Né? E aí você tem português, tem todos os conteúdos de português, você tem raciocínio lógico, você tem uso de tecnologias em ambientes corporativos, governança, inovação, né? Você já sabe, lei orgânica, conhecimentos do Distrito Federal e ainda tem os conhecimentos bancários. Ora, o que pode ser assunto da sua prova? Gente, muitas pessoas vão falar para vocês estudarem mais a parte técnica, por exemplo, conhecimentos bancários, né? Para você ficar aqui de olho, atenção e tal. É claro, o professor não está errado em dizer isso. Porém, observando o que o EADs vem fazendo nas suas últimas provas, o que você vê em muitos casos é uma preocupação da banca com temas mais amplos. Por exemplo, no material que eu trouxe para vocês, deixa eu me ver aqui, isso, não, que é já o curso. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse meu material sempre atualizado conforme o último concurso, por isso, gente, meu material fácil é todo concurso público. Isso aqui, gente, foi a proposta temática do concurso da Assembleia Legislativa de Goiás. A Assembleia Legislativa de Goiás para nível médio, né? Houve concurso para vários cargos no nível superior e para alguns cargos no nível médio. Então tinha lá a Polícia Legislativa, tinha técnico em braille, tinha técnico de segurança do trabalho, etc. E a banca colocou o edital, ela trouxe o edital da mesma forma que vocês estão lendo ali, o edital do BRB. E sabe qual foi o tema que veio na prova, em vez de vir conhecimento específico? Veio para o aluno dissertar sobre aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. Ou seja, veio um assunto que, na verdade, ele não estava dentro de tema nenhum. Mas como havia, né, um dos conteúdos comuns assim, para todo mundo eram conhecimentos sobre a realidade social ali da região de Goiás, né, e dos outros, vamos dizer assim, da capital em si, dos demais municípios daquele estado. O que aconteceu? Né? Muita gente não esperava, né? A banca acabou tirando um por alto dali. Ela trouxe um tema geral, aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. É claro que se você era da área do policial legislativo ou você era da área
técnico administrativo, ou da área de Libras, ou da área de segurança do trabalho, o que você poderia ter feito? Aí sim, aí vem a decisão inteligente, pessoal, que é usar as ferramentas do seu conteúdo programático para você sustentar a argumentação da redação. Por exemplo, eu acredito, é Júnia falando, tá? É uma crença, é um conjunto de crenças por experiência, que a banca possa pedir alguma coisa realizada, por exemplo, não é? Baseada, desculpem, por exemplo, em inovação, alguma coisinha baseada em inovação, mas assim, com um tema bem amplo, de compreensão geral, em que você vai poder tirar vários aspectos, por exemplo, tanto por exemplo, de governança corporativa e compliance, por exemplo, e mesmo de atendimento, que nós temos que ver, qualidade no atendimento, e você possa usar estes elementos como elementos de fundamentação. Então, gente, foi isso que garantiu a boa parte daqueles alunos a aprovação, pelo menos no IADES, no concurso da Lego feito pelo IADES, foi isso. Por exemplo, falar sobre um atendimento que respeite, feito com respeito às diferenças, ou um atendimento de valorização do cliente. Aí você olha, poxa, o tema é muito amplo. Sim, mas você tem muita ferramenta na condição de pessoa que estava se preparando para este concurso, para que você pudesse aí, inserir este material, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, vocês não ficarem entendendo a discursiva do IADES como uma discursiva que vai te cobrar conhecimento específico. A chance é muito pequena, não estou falando que não possa cair, mas pela minha experiência, a chance é muito pequena. Item 3. A prova discursiva vai consistir numa elaboração de um texto com um mínimo de 20 linhas e um máximo de 30 linhas. Muito cuidado para não deixar de cumprir o mínimo, porque esta banca é muito rigorosa. Se você escrever menos de 20 linhas, você vai receber 0, tá bom? Então tome muito cuidado, porque muita gente se assusta porque não viu isso no edital. E a pontuação máxima será de 10 pontos. Bom, o que faz diferença, além de eu ter pelo menos uma noção, por onde passa o tema, o que faz diferença na minha construção de redação? Eu vou falar para vocês agora sobre os itens avaliativos do IADES, vou fazer uma explanação geral, assim, não é explicando item a item, porque é um assunto chato, demanda muita aula sobre isso, mas para você entender, eu sempre digo, não adianta jogar 1000 informações para o aluno, A gente tem que jogar para o aluno a informação essencial para ele captar a mensagem. Então vamos lá. Sobre texto, esse critério que eles denominam texto. O que a banca vai julgar em TX, na sua discursiva? Gente, a primeira coisa que eles vão observar, aqui são 2 questões que eles observam. Primeiro, saber se você, durante todo o percurso da redação, trabalhou com assunto adequado ao tema. Ou seja, você não pode sair daquele tema, tá? Então isso é importante. A outra questão é você entender a tipologia textual. Entender essa tipologia. Vocês vão notar muitos enunciados do IADES falando sobre descrição e dissertação. A banca costuma falar o seguinte: produz um texto descritivo e ou dissertativo, Então vamos lá. O que é a descrição no IADES? É a descrição tradicional? Não. A descrição no IADES compreende o procedimento de detalhamento, quando você precisa detalhar alguma coisa. É o momento que você vai trabalhar o detalhe. Por exemplo, ela pede para você falar sobre critérios de um atendimento de qualidade. Então, você cita lá 3 critérios, e não é só citar, é você detalhar. É o momento que eles analisam quando você descreve, tá bom? Então foge um pouco da chamada descrição padrão, tradicionalmente conhecida pelo texto. E a dissertação, ela é todo o processo de explicação, tá? Todo o processo de explicação. Por isso é muito importante, gente, na hora que estiver dissertando, não ficar trabalhando com verbos no passado, tá certo? Até brinquei, citei o Enem para vocês aqui, como exemplo,
Lá no Enem pode, porque lá existe a abordagem, o edital permite, o edital do Enem permite que o aluno faça pequenas narrativas para contextualizar o assunto. Aqui não. O edital não permite, ele quer que você trabalhe de forma bastante restrita em relação ao tema, em relação à sua tipologia. Tá bom? Então, cuidado com isso. Então, TX, adequação ao tema e obediência a tipologias descritivas e dissertativas. A argumentação, o AR, né, que tem pontuação de 2,5 também. Serão verificados a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias. Então, vou até marcar aqui, ó. Seleção de ideias, concatenadas e sem fragmentação, e apresentação de informações, fatos, opiniões pertinentes à articulação e consistência do raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo. Então vejam que eu selecionei aqui para vocês 3 pontos muito importantes. Seja qual for o assunto, por exemplo, como esse assunto é sobre o sucesso do trabalho em equipe, que caiu para a prova de nível médio da Lego, que foi o último concurso que essa banca fez, não é? Acho que foi o último mesmo. Vejamos, pelo menos foi o último para o qual eu preparei o pessoal. Então, gente, o que acontece? A seleção de ideias, ela vai partir do momento em que, na introdução ainda, você seleciona caminhos, você seleciona um conjunto de causas, você seleciona um conjunto de consequências. Então, é quando você indica para o seu examinador que as ideias já estão selecionadas, olha, são tais ideias, certo? Porém, essas ideias não podem ser trabalhadas sem nenhuma relação. Por isso que eu falei que elas têm que aparecer ainda na introdução, para que no desenvolvimento, elas possam ser trabalhadas cada qual em um parágrafo, tá? Então elas estarão concatenadas com a introdução, certo? E lembrem-se do tal diálogo contemporâneo, ó. IADs não aceita permanência, duração de um parágrafo inteiro no passado. É uma besteira, tá bom? Então, cuidado. Tudo bem? Vamos mais. Coerência, coesão e coerência. Pontuação máxima, né? 2,5. Gente, o que é coesão? Coesão são aqueles mecanismos linguísticos que você usa para ligar uma expressão a outra. Por exemplo, pronomes, conjunções, tá certo? Os advérbios para você orientar em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, são mecanismos linguísticos que vão ligando as ideias. Isso que é coesão. E a coerência? Coerência, gente, é um assunto muito amplo. Coerência quer dizer harmonia. São as combinações do português. É um assunto muito amplo. Eu falo que é o refinamento da redação. O momento em que o candidato começa a produzir um texto coerente, esse candidato ele vai passar no concurso, é um caminho sem volta. Por quê? Porque a coerência é o refinamento, é você perceber que determinado tipo de pontuação é usado para tal situação que precisa ser mantido, né? É você perceber quando você escreve, quando há falta de palavra, você quer dizer uma coisa, mas você não colocou a palavra ali. É o momento que o aluno já está se autocorrigindo. Isso é muito interessante, né? Então, quando o aluno aprende a trabalhar a harmonia do seu vocabulário, a harmonia de suas expressões, a harmonia de suas escolhas no processo de seleção de argumentos, se você mistura argumento, causa, aspecto, consequência, faz aquela salada mista, você não está sendo coerente. Se você sabe entender bem uma relação de causa e efeito, elementos íntimos de uma relação de causa e efeito, ou seja, um efeito que tem de fato a ver com a sua causa, isso é ser coerente, tá bom, gente? Tudo bem? E por fim, nós temos aqui o critério de elaboração crítica, né, em que a banca vai ficar atenta a alguns aspectos também que são bem interessantes. Primeiro, ela vai verificar a elaboração da proposta de intervenção. Galera, isso aqui é conclusão, tá? Principalmente a conclusão. É claro que eu posso ter proposta de intervenção à medida que eu vou analisando os fatos. Posso apresentar uma proposta de intervenção diante da primeira problemática, diante da segunda, etc. Certo? Então, tranquilo, mas posso ter uma proposta um pouco mais generalizada. Certo? A pertinência dos argumentos selecionados e fundamentados, tá, gente? Ó, o que é isso aqui? Todas as suas ideias precisam ser exemplificadas, precisam ser
embasadas em comparações que você executa para tornar a sua ideia verdadeira. Então, ou se não, embasada em números, alguma coisa assim, para que você possa produzir a melhor das redações, a redação fundamentada, tá bom? Bom, gente, e aí, já o cálculo do número de erros vai ser jogado em fórmula, né? Depois que a banca soma todas essas siglas aí, TX, AR, CC, EC, ela vai jogar esse valor em fórmula, contar o total de linhas, multiplicar isso por 2 para você saber, colocar o número de erros gramaticais sobre o total de linhas, multiplicar por 2 para saber sua nota final. Então, perceba, a gramática vale muito pouquinho, tá? Para essa banca, assim como o CESP, a gramática vale muito pouquinho, tá bom? Bom, então espero neste primeiro momento ter esclarecido para vocês bastantes informações. Uma dica muito importante para eu finalizar, sempre falo para os meus alunos, gente, assistam a todos os vídeos. Às vezes eu demoro um pouco para produzir os meus vídeos, porque os meus vídeos eles são feitos do zero, né? É raro um aluno entrar e falar assim, olha, a Júlia está reaproveitando o material. É muito difícil. Em língua portuguesa, a gente às vezes aproveita porque, vamos supor, ano passado teve muito poucas provas, pouquíssimas provas, né? Então é difícil você ter muito material para você poder jogar em português, mas em redação não, tá? Então, assistam a todas as aulas. Gente, olha só, alunos que tiram notas boas no curso são muitos, mas você vai vendo aqui, quer ver? Eu até deixei algumas coisinhas abertas que nós estamos no meu material. O nosso curso tem as maiores notas, por exemplo, aqui, notas do MPU. Isso aqui, o que a gente faz? Ao final do curso, a gente prestigia, devolve ou o investimento para um aluno, ou dá para ele uma bolsa, alguma coisa assim. A gente sempre está de olho nas maiores notas, então a gente faz uma lista das maiores notas. Aqui foram as maiores notas dos nossos alunos no MPU. É claro que você está vendo aqui 36, 36, porque depois o CESP corrigiu para 3 pontos a mais um erro que houve no edital. Tá? O edital trouxe um determinado questionamento, o padrão de respostas trouxe questionamento com conteúdo a mais, os meninos entraram com recurso, todo mundo saiu ganhando. Então você vai ver os nossos alunos praticamente fechando a discursiva em concurso público. Né? Isso quando fecham mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu deixei aqui, ó. Um da Polícia Federal, ó, Fredson, me agradecendo, mandou a prova dele, falando que as aulas foram fundamentais. Vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Ele tinha praticamente fechado todos os tópicos, perdeu um pouquinho na gramática, né? E aqui caiu para 12,13, redação valendo 13 pontos. Então ele tinha ido muito bem. Mas vamos, quer ver? Peraí, isso aqui não é. Maior resultado na Polícia. Deixa eu ver, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária? Acho que é Polícia Rodoviária, acho que é isso. Isso, Rodrigo Leão, 20 pontos, ou seja, total da prova da Polícia Rodoviária foi aluno nosso. Então, quer dizer, veja, todos os 19 aqui, os que mandaram, tá, gente? Isso aqui é uma lista dos alunos que mandam as provas para nós, né? E por aí vai. Esses dias mesmo, deixa eu me ver aqui. Teve até, não, vou até abrir meu e-mail. Teve até uma aluna que a irmã dela tá estudando com vocês, eu falei, me passa a sua prova. Ela até fala, olha, porque ela fez a prova com muita segurança. É isso aqui que eu quero que vocês leiam, perdão, que vocês sintam no dia do concurso público. Isso é muito importante para mim. Que vocês assistam a todas as aulas, para vocês sentirem segurança, gente. Não é só trazer nota boa, tá? Não é só trazer nota boa. É sobretudo sentir segurança aqui, ó. Tá a redação da menina na CLDF, da Kelly, ó. Total na redação. Tá vendo? Isso aqui é testemunho de aluno comprometido em assistir todos os vídeos. Não tem como. Eu sei que eu falo muito, mas pelo amor de Deus, eu salvo muita vida. Tá bom? Então eu falo isso porque a coisa que mais me entristece é o aluno chegar no concurso sabendo que aquele conteúdo estava em aula, sabendo que tinha chance de fechar a prova ou tirar uma nota de excelência, não fez porque não assistiu a todas as aulas, tá bom? Então, beijo grande para vocês. Se quiserem, a gente tem no Turma de Redação o curso pro BRB, o IADES. Deixa eu até ver quanto que tá esse curso para falar para vocês aqui, que tá no momento que eu tô subindo o vídeo. Então ele fica agarra um pouquinho. Vamos lá. Ó, R$180, pode dividir em até 3 vezes ou dividir em até 12 vezes. Por que eu estou fazendo isso no curso que mais tem notas altas no país? Simplesmente, gente, que eu sei que a vida não tá fácil para ninguém, tá? Então eu tô deixando os preços assim
bem camaradas mesmo. Aí o pessoal fala, não vou ser aluno da Jung, é mais caro. Você tá falando do passado, quando eu dava aula para os cursinhos, né? Quando eu dava aula para outros cursinhos, era preço de cursinho. Aqui é nosso, então a gente faz um bom negócio para você seguir estudando, tá bom? Beijo grande e vamos lá.